Olá, hoje nós vamos para o capítulo 27 do livro do profeta Isaías. Com este capítulo, então, nós encerramos aqui o chamado Apocalipse de Isaías. Você acompanhou comigo que nós tivemos 4 capítulos, 24, 25, 26, 27, chamados de Apocalipse de Isaías. Quando o profeta Isaías usa de uma linguagem apocalíptica bastante simbólica para se referir a Israel, a Judá, aos vizinhos e falar de uma destruição, tanto destruição de outras cidades vizinhas como a destruição do próprio Israel, o que realmente vai acontecer mais adiante com a deportação do povo de Israel para a Síria e mais tarde a deportação, o exílio da Babilônia. Muito bem, então este Apocalipse de Isaías sempre vem revestido dessa linguagem mais de julgamento, de juízo final, de destruição e também de ação de graças. Hoje, no capítulo 27, que a gente encerra o Apocalipse de Isaías, nós vamos ter o Cântico da Vinha. É um momento que fala sobre a vinha e a antiga comparação da vinha do povo de Deus com uma vinha. Então isso é muito antigo, muito clássico na Bíblia, comparar o povo de Deus a uma vinha, Isso vai ser usado até nos evangelhos. Muito bem, e também nesse texto hoje, no capítulo 27, a gente vai notar a restauração de Israel. Se você percebeu que no capítulo anterior falava muito da destruição, você vai ver agora um momento de esperança, falando sobre a reconstrução de Israel. Então, termina este chamado Apocalipse de Isaías com uma promessa muito grande de reconstrução e dessa forma bastante positiva, com bastante esperança. Tá bom? Vamos lá? Então vamos fazer o seguinte, dá um like no vídeo, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo. Quer ler a Bíblia inteira comigo? Tudo bem, ó, nós temos lá desde lá de trás, hein? Começando o primeiro capítulo de Gênesis. Vai ler comigo lá. Pega todos os dias a sua Bíblia aí, abre ali na internet, procura lá, ó, onde que eu vou, leia, vai acompanhando a sua Bíblia, vai lendo ali comigo, depois eu vou explicar para você cada versículo. Nós já temos feito isso desde Gênesis, então cada versículo, cada capítulo da Bíblia explicado detalhadamente para você, tá bom? Bíblia na mão, Espírito Santo no coração. Vamos ler então capítulo 27 do profeta Isaías. Naquele dia o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, o dragão fugaz, Leviatã, o dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Naquele dia se dirá: cantai a bela vinha, eu, Senhor, sou o vinhateiro, no momento oportuno eu a rego, a fim de que seus sarmentos não murchem. Dia e noite eu a vigio, e nada tenho contra ela. Se nela crescerem sarças e espinhos, eu lhes farei guerra e eu os queimarei a todos, a menos que se coloquem sob minha proteção, que façam a paz comigo, que façam comigo a paz. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões, e eles cobrirão um mundo de frutos. Porventura, o Senhor os feriu como feriu aqueles que os feriam? Massacrou-os como massacrou aqueles que os massacravam? Ele operou justiça mediante a expulsão e o exílio deles, arrebatando-os com seu sopro impetuoso, como o vento do Oriente. Assim foi expiado o crime de Jacó, e este é o resultado do perdão de seu pecado. Ele quebrou as pedras dos altares, como se trituram as pedras de cal. As estacas sagradas e os monumentos ao sol não se erguem mais, porque a cidade forte é agora uma solidão, uma morada abandonada como deserto. Aí vêm pastar os bois e aí pernoitam e comem os seus ramos. Tão logo os galhos secos se quebrem, as mulheres vêm
e lhes põe fogo. É um povo sem compreensão, por isso seu Criador não tem piedade dele. Aquele que o formou não lhe dá nenhum perdão. Naquele tempo o Senhor malhará o trigo, desde o leito do rio até a torrente do Egito, e vós sereis apanhados um a um, filhos de Israel. Naquele tempo soará a grande trombeta, e serão vistos chegar os exilados da terra da Assíria, e os fugitivos espalhados pela terra do Egito. Eles adorarão o Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Muito bem, um capítulo pequenininho que encerra o chamado Apocalipse de Isaías, mas que trata aqui de uma coisa muito interessante. Primeiro, esse capítulo, ele faz oposição ao capítulo anterior, que fala da destruição, do juízo. Esse capítulo vem dizer o seguinte: agora é tempo de reconstrução, agora é tempo de reerguimento. E realmente acontece. O capítulo começa falando que o Senhor vai ferir o grande Leviatã e vai acabar com esse mundo, e matará o monstro que está no mar. O que é o Leviatã? Você já estudou comigo? O Leviatã é como se fosse uma serpente marinha, um monstro marinho. Isso está muito nas mitologias dos povos antigos, principalmente nas mitologias dos fenícios. Os fenícios são povos do mar, então eles tinham nas suas histórias, na sua mitologia, esse monstro chamado Leviatã. Muito bem. Só que na Bíblia, Leviatã significa todas as potências do mal. Então, na verdade, não se trata de um monstro, né? Mas se trata da personificação das potências do mal. Então o capítulo começa dizendo que o Senhor matará o monstro que está no mar, matará o Leviatã, o dragão tortuoso, o dragão fugaz. Significa que agora, depois de tanto sofrimento, depois de tanto sofrer o povo de Deus, agora o Senhor vai se levantar e vai matar essas potências do mal, o Leviatã. Tá? Continua, e aqui o texto faz a grande clássica comparação do povo de Deus como uma vinha, ou seja, e Deus prometendo que vai cuidar dessa vinha, porque Ele é o vinhateiro. Se tiver espinhos, se tiver sarças, espinhos, Ele, o vinhateiro, que é o próprio Deus, vai queimar tudo isso e não vai permitir que nada prejudique a sua vinha. E logo em seguida fala da restauração de Israel. Ao falar da restauração de Israel, o texto faz uma lembrança para a gente de tudo o que aconteceu no tempo da deportação, do exílio. As cidades ficaram abandonadas, as cidades ficaram sem ninguém, tudo ficou seco, quebrado, as mulheres chegavam a pegar os galhos secos e queimarem, tudo isso. E lembra que o Senhor vai... o Senhor malhará o trigo, né? Malhará o trigo desde o rio Eufrates até o Egito, ou seja, todo esse povo, tanto Israel quanto Judá, todo esse povo passará pelo flagelo, né, da deportação, do exílio, tudo isso. Mas naquele dia, aí o texto termina, isso que é bonito, vai chegar um dia que vai soar uma grande trombeta. E aí a gente vai olhar e ver todos os exilados voltando, todos os deportados voltando e Israel florescendo novamente. Interessante esse texto, muito interessante mesmo. Vamos lá, vamos começar aqui então. Aqui é importante lembrar, chega ao fim o Apocalipse de Isaías, com o fim dos castigos. Agora acaba os castigos e também acaba a destruição, né? A primeira coisa que se declara aqui é que os monstros, ou seja, as potências do mal, estão dominadas aqui, ó. Naquele dia o Senhor ferirá com sua espada pesada, grande e forte, Leviatã, dragão fugaz, Leviatã, dragão tortuoso, e matará o monstro que está no mar. Como eu lembrei a você, o Leviatã aqui significa todas as potências do mal que se levantaram contra o povo de Deus. Muito bem. No versículo 2 nós temos o cântico da vinha, e olha que interessante aqui, ó.
Naquele dia se dirá: cantai, bela vinha. Eu, o Senhor vinhateiro, eu, o Senhor, sou vinhateiro. No momento oportuno eu arrego, a fim de que seus sarmentos não murchem. Dia e noite eu vigio. Ou seja, agora mudou completamente o relacionamento. Esse cântico da vinha aqui, responde ao cântico da cidade fortificada, da cidade forte, lá do capítulo anterior. No capítulo anterior, né, nós vemos a destruição, nós vemos de repente a cidade sendo invadida. Aqui, neste capítulo, é uma outra abordagem. Aqui, o Senhor cuida com carinho da sua vinha. É como se dissesse assim: ó, eu não estou mais encolerizado, eu não estou mais com raiva, eu vou cuidar de vocês. Antes, Deus havia percebido a infidelidade e falado: estou encolerizado com vocês, vai acontecer isso. Agora não, agora é como se Deus falasse: não estou mais encolerizado com vocês, eu vou cuidar de vocês, tá bom? Versículo 6, veja só, o versículo 6 mostra Israel sendo reconstruída. Um dia Jacó lançará raízes, Israel produzirá flores e botões e eles cobrirão o mundo de frutos. Ou seja, o que nós estamos vendo aqui? Israel agora é comparado com uma árvore que produz frutos. Antes, Israel estava sendo comparado com uma árvore que estava produzindo espinhos, produzindo infidelidade. Agora Israel vai ser comparada com uma árvore que produz frutos. Muito bem. No versículo 9, olha que interessante, olha aqui: assim foi expiado o crime de Jacó, e esse é o resultado do perdão do seu pecado. Ou seja, Deus perdoou, né, o seu povo, e o resultado do perdão do pecado é esse: ele quebrou as pedras dos altares pagãos, como se tritura as pedras de cal. As estacas sagradas e os monumentos ao sol não se erguem mais. Muito bem. Pedras dos altares. Que altares são esses? Altares pagãos, né? Ele arrancou e destruiu as estacas sagradas e os monumentos ao sol. Estacas sagradas e monumentos ao sol eram objetos de culto aos ídolos. Ou seja, o povo de Deus havia se debandado para essa coisa da idolatria. O povo de Deus agora tomou consciência e Deus veio destruir todo esse tipo de idolatria que havia ali. Ou seja, não se tem mais monumento ao sol, não se tem mais estaca sagrada. No versículo 10, aqui, o texto faz uma lembrança das cidades que foram abandonadas e destruídas no tempo do exílio e da deportação. Porque a cidade forte é agora uma solidão, uma morada abandonada como o deserto. Aí vem pastar os bois, e aí pernoitam e comem os seus ramos. Lembrando que a gente sabe que no Reino do Norte muita gente foi levada, deportada para a Síria, se espalhou pela Síria fora. A gente lembra que no Reino do Sul, em Judá, muitas cidades foram dominadas pelos assírios. Então você vê aqui uma lembrança desse caos que foi gerado pela presença do conquistador assírio, tá bom? E o texto termina, né? O texto, só para lembrar aqui, sua curiosidade. Naquele tempo o Senhor malhará o trigo desde o leito do rio, o rio aqui é o Eufrates, lá em cima, Eufrates, até a torrente do Nilo, ou seja, de cabo a rabo, desde lá de cima até assim, embaixo. E o texto termina justamente com o tempo de esperança. Naquele tempo soará a grande trombeta e serão vistos chegar os exilados da terra da Síria. Então, esse tempo de dor vai passar, todo esse tempo de penúria vai passar, e Deus promete um tempo novo na vida do seu povo. É assim que Deus faz com a gente. Depois dos momentos difíceis, Deus vem nos embalando e trazendo a paz. Et crucem Domini fugit partis adversi, vite teleo de tribiuda radicis Davide. Aleluia.